No nosso texto bíblico, ele diz também que a instrução formativa deve chegar a influenciar o que nós temos dentro da nossa casa. Veja o versículo 9. Escreve-as no batente das suas portas, escreve-as em seus portões. A lição aqui é que um pensar bíblico, um pensar piedoso, ele deve impregnar o nosso pensar de tal forma, impregnar de tal forma o nosso lar, para que tudo ali, todas as ações, todas as reações, sejam um testemunho vivo e presente de Deus e de seus caminhos para qualquer pessoa que ali aparecer. Agora, repare numa outra coisa no texto. As verdades que nós devemos ensinar aos nossos filhos, elas devem ser verdades com as quais nós temos intimidade. Quero falar um pouquinho sobre essa questão de você passar uma instrução para o filho e como isso tem que ser coerente com aquilo que você vive. Geralmente nós assistimos a quais telejornais? Aqueles que têm mais cobertura externa das notícias, aqueles que têm uma variedade maior de notícias, mas certamente você e eu não vamos parar para assistir um telejornal que tenha um âncora dando notícias com as quais ele não tem nenhum relacionamento. Morreu ontem o fulano de tal. Não, ele tem que botar um pouco de sentimento, ele tem que fazer parte daquela notícia. Senão você e eu não somos cativados a isso. Talvez esse seja um dos méritos da Globo, que ela trabalha isso como nenhuma outra emissora. Você pega, assiste aquele telejornal, só na chamada do Jornal Nacional, você já sabe se vai escorrer sangue ou se vai ser um negócio mais festivo. Porque aqueles dois que estão ali são especialistas. Ou eles têm um sorriso, ou eles têm uma expressão sisuda. E isso faz com que você perceba que eles estão ligados ao assunto. Da mesma forma, na nossa vida cristã, nós temos que ter conexão com aquilo que nós queremos passar para os nossos filhos. Versículo 4 diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. E aqui entra essa questão aqui, que os alicerces da instrução formativa, eles são de ordem espiritual, não são meramente conceituais. Não adianta ensinar conceitos para os seus filhos. Você tem que passar espiritualidade para que aquilo vingue dentro do coração do seu filho. Ele tem que ler em você. Ele tem que ver o seu amor por Deus. Ele tem que olhar para papai e mamãe e perceber que papai e mamãe realmente amam a Deus de todo o coração. Se eles não perceberem isso, esquece. Você vai estar ensinando teoria para eles. E não vai demorar muito, eles vão chegar àquele ponto de dizer: não dá. Esse negócio de Deus é furado. Meu pai e minha mãe vão para a igreja, falam de Deus, mas o que eu estou vendo aqui não tem Deus. Deus não está presente na vida deles. É claro que isso não é o raciocínio de uma criança de 3 anos de idade. Mas ela chega na pré-adolescência, na adolescência, pode se preparar que vai ser isso que ela vai fazer. Se a sua vida não estiver sendo coerente com aquilo que você está falando, com aquilo que você está passando para ela. Eu acho interessante o Salmo 34:8, que é um texto tão conhecido nosso, como ele fala disso. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Todos nós conhecemos esse versículo. Aí o versículo 11 diz assim: venham meus filhos e ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Está percebendo aqui? É um pai, é uma mãe dizendo: gente, Deus é bom demais. Como é feliz quem se refugia no Senhor. E aí esse pai e essa mãe diz: filhos, venham, eu vou ensinar isso para vocês. Eu vou ensinar como isso funciona. 34:8. E aí o versículo 11. Agora veja como isso fecha com Deuteronômio, capítulo 6, que nós estamos vendo. Versículos 6 e 7. Que todas estas palavras que hoje eu te ordeno estejam aonde? Aonde? No teu coração.
Se essas palavras não tiverem no teu coração, esquece. Não vai funcionar. E aí ele diz, tu as inculcarás a teus filhos. Ou então, como diz a NVI, ensine-as com persistência aos seus filhos. Quando que vai funcionar esse ensino com persistência? Esse inculcar? Quando esse temor de Deus, essas palavras de quem é Deus, do que nós devemos fazer diante dele, estiverem presentes, vivas dentro do nosso coração.